Está no ar o Jornal da Hakl TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, bem-vindo e vamos às notas. Moçambique registrou esta terça-feira, 28, mais 19 casos de infecção pelo novo coronavírus, elevando o cumulativo para 1.620 pessoas diagnosticadas positivas desde o início da pandemia. Segundo o comunicado de atualização de dados da Covid-19, emitido pelo Ministério da Saúde, os novos infectados saem de um conjunto de 616 amostras testadas nos laboratórios nacionais do setor público e privado e resultam de ação de vigilância ativa nas unidades sanitárias e rastreio de contactos de casos positivos. Agente da Unidade de Intervenção Rápida está detido na terceira esquadra da Polícia da República de Moçambique, em Nampula, por ter alvejado mortalmente um membro da Polícia Municipal. Embora o seu comparsa se encontre em lugar incerto, as autoridades policiais ainda não se pronunciaram à volta do caso. Foi com recursos a uma arma de fogo do tipo AKM-47 que este agente da polícia, afeto à unidade de intervenção rápida, colocou ponto final à vida deste cidadão, por sinal funcionário da Polícia Municipal de Nampula. O incidente ocorreu por volta da 1h de madrugada desta terça-feira, no bairro de Namicopo, numa altura em que os agentes encontravam-se a efetuar o patrulhamento noturno. Segundo a versão dos familiares, os policiais teriam interpelado a vítima à porta do seu quintal e, durante a troca de palavras, decidiram usar a força com recurso a uma arma de fogo. Os homens da FIJ entraram, quando o miúdo abriu o portão, entraram juntos com o carro, com ele, e ele estava ainda no carro, entraram para confirmar. O miúdo foi chamar a mãe saiu e veio confirmar que era o dono de casa. Só o homem de FIJ não ficou satisfeito. Ainda continuou a discutir com o meu irmão, o dono da casa. Quando o meu irmão conversou com ele, depois saiu, ficou cegado, saiu para fora. Antes do miúdo fechar a porta, ele voltou de novo para dentro. Voltou para o quintal para ter com o meu irmão. O meu irmão ainda estava a fechar vidros do carro. Então, antes de sair do carro, o homem da filha voltou e disse para ele, já te reconheci, você é aquele ladrão do município, né? Trabalha no município. Então, disse, considera-se você que é óbito. Levou a arma, a KM, e alvejou o meu irmão no peito, balear-lhe. O meu irmão saiu, desceu do carro, chamou a esposa, disse para a esposa, para a minha mulher, eu já estou aí para o hospital, mas não é de voltar mais. Chamou o filho saiu com boxa, subiram no carro, ele a dirigir, saiu até na rotunda. Chegando na rotunda do aeroporto, ele já não está conseguindo mais dirigir o carro. Temos que deixar com a autoridade para fazer investigações, para podermos encontrar o culpado. Mas daquilo que explicou, acompanhamos que esses agentes, um deles reside aqui neste bairro. Sim. Como que havia uma rivalidade? Não havia rivalidade. Não havia rivalidade porque ele não era um que conversava muito com vizinhos, ele sempre estava em serviço, ocupava-se mais em trabalhos. Então, isso eu vejo que foi uma inveja que ele teve, porque é um vizinho. Visivelmente inconsolável, a esposa da vítima projeta uma vida difícil, longe do seu companheiro, com que viveu os últimos 20 anos. Aquela hora das 0. Quando ele chegou, abrimos o portão para ele entrar. Depois dele de entrar no quintal, apareceram 2 pessoas. Entraram aqui no quintal e lhe balearam no carro. Estavam fardadas, sim. Mas ele decidiu que ia para onde? Não disse um dia. Ele também estava fardado? Não estava. Mas o que essas pessoas exigiam? Queriam alguma coisa em troca da vida do seu esposo? Não, eu só ouvi discussão. Como eu estava aqui dentro, quando saiu para fora, é quando lhe encontro, enquanto já tinha acontecido aquilo. Porque quem abriu o portão foi meu filho. A polícia prometeu pronunciar-se nos próximos dias à volta desta matéria.
Prossegue esta terça-feira, no seu segundo dia, a primeira sessão ordinária da Assembleia Provincial de Nampula. Os partidos políticos representados naquele órgão deliberativo exigem do governo e das outras forças vivas da sociedade a multiplicação de esforços no combate à pandemia do novo coronavírus, uma doença que afeta o país e o mundo em geral. Em declarações antes da ordem do dia, o chefe da bancada da Frelimo enalteceu os esforços empreendidos pelo Executivo na redução dos níveis de contaminação da doença. O nosso país e o mundo inteiro se confrontam com a pandemia do novo coronavírus, uma doença altamente contagiosa, espalhando-se a uma velocidade grande, provocando mortes e causando vários constrangimentos a nível mundial. Considerando-se calamidade pública, o camarada Filipe Jacinto Nunes, na qualidade de Presidente da República, na sua comunicação à nação, através do decreto presidencial número 11/2020, 30 de março, decretou o estado de emergência, tendo condicionado a realização de algumas atividades. Saudamos de forma efusiva o posicionamento do camarada Filipe Jacinto Nunes para a prevenção e combate desta pandemia, enaltecendo o trabalho que está sendo desenvolvido pelo governo da Frelimo, na luta contra este mal que é inimigo de todos nós. O sentido de satisfação sobre o trabalho desenvolvido em Moçambique, com vista a evitar o pior, foi igualmente manifestado pela Renamo na pessoa do seu chefe de bancada, que exige o redobrar de esforços. Apelamos à continuação de uma convivência entre os membros e obediência rigorosa às medidas de combate à pandemia, mostrando um comportamento idôneo no cumprimento exclusivo do decreto presidencial já em curso. Por seu turno, o presidente da Assembleia Provincial apelou ao governo para reforçar as medidas de prevenção contra a pandemia do novo coronavírus, numa altura em que as escolas se preparam para o reinício das aulas presenciais. Apelamos ao governo, ciente das suas responsabilidades, a criar condições para a implementação das medidas de propagação e prevenção da Covid-19 nas escolas. Fazemos um apelo aos membros da Assembleia Provincial e à população em geral para a sensibilização dos pais e encarregados de educação, bem como todos os alunos, para seguirem rigorosamente as medidas de higienização no processo de retoma às aulas. A Assembleia Provincial de Nampula conta com 94 membros, sendo 63 da Frelimo e 33 da Renamo. 2 linhas de crédito foram apresentadas esta terça-feira em Nampula, visando evitar a pressão das pequenas e médias empresas afetadas pelo impacto da pandemia do novo coronavírus. Trata-se de financiamentos num valor global de 1 bilhão e 600 milhões de meticais, disponibilizados pelo Governo e pelo Instituto Nacional de Segurança Social. O valor tem como finalidade apoiar no esforço ao investimento visando promover a revitalização das pequenas e médias empresas, no relançamento das suas economias e na manutenção e geração de novos postos de emprego. As linhas de crédito destinam-se a criar mecanismos para o pagamento de salários, aquisição de matérias-primas e outras despesas correntes. A finalidade de ambas as linhas é assegurar, primeiro, a manutenção de postos de trabalho, segundo, a recuperação dos postos de trabalho que foram perdidos e terceiro, a criação de novos postos de trabalho para compensar aqueles que foram definitivamente perdidos, de modo que o saldo global desta crise em termos de perdas de emprego seja o mínimo possível. Os representantes das associações de agentes económicos presentes no ato elogiaram a iniciativa, mas questionaram os critérios de elegibilidade e as taxas de juro que serão aplicadas às pequenas e médias empresas beneficiárias. Isto, como podemos acompanhar, significa princípio de um conforto que vai depender da epidemia. Esperamos que a epidemia e o conforto seja ajustado, porque o exercício que vamos ter é importante, mas não devemos esquecer que a epidemia está a decorrer
e quando é que vai deixar de decorrer é que deve ser equacionada, porque ao fazer o negócio com dificuldades, como é que será em caso de o crédito vencer e o que é que isto vai representar? É de louvar essa oportunidade, porque de facto esta pandemia acabou, portanto, deixando algumas empresas caídas do ponto de vista do contributo de sua própria economia. As garantias são exigentes, naturalmente, todo aquele montante que se é dado, porque tem-se dado. É bom receber o dinheiro, mas na hora de pagamento as pessoas não têm cumprido com as suas devidas obrigatoriedades. É natural e é legítimo, portanto, as taxas de juros que o BNI está a exigir às pequenas e médias empresas são taxas altamente atrativas e competitivas, que é de louvar que qualquer um interessado possa fazer a adesão, portanto, deste crédito. De acordo com os nossos entrevistados, as linhas de crédito disponibilizadas pelo Governo poderão, de certa forma, aliviar os encargos financeiros das pequenas e médias empresas que se viram em dificuldades para fazer face aos novos impactos decorrentes da pandemia do novo coronavírus. O Plano Económico e Social e o Programa Quinquenal do Governo de Nampula foi amplamente discutido na Assembleia Provincial. Ontem, na abertura da sessão, Manuel Rodrigues disse que o seu executivo apostava na adoção de uma economia competitiva diversificada através da intensificação dos setores produtivos com potencial para a elevação da geração de renda e criação de mais oportunidades de emprego. A proposta do plano que esta segunda-feira foi submetida à Assembleia Provincial contém as principais linhas de orientação das atividades a serem desenvolvidas pelo Conselho Executivo Provincial no cumprimento do manifesto eleitoral apresentado à população nas eleições gerais de 15 de outubro de 2019. O governador da província, que procedeu à apresentação do documento, referiu que o foco prioritário estará centrado no desenvolvimento humano, económico e social inclusivo, de modo a produzir resultados concretos nas metas que se pretende atingir. O objetivo central do Programa Quinquenal Provincial é adotar uma economia mais diversificada e competitiva, intensificando os setores produtivos com potencial para elevar a geração de renda e criação de mais oportunidades de emprego. A proposta do Programa Quinquenal Provincial contempla 3 prioridades fundamentais e a saber: a primeira prioridade, desenvolver o capital humano e justiça social, impulsionar o crescimento econômico, a produtividade e a geração do emprego é o segundo objetivo, ou melhor, segunda prioridade, fortalecer a gestão dos recursos naturais e ambiente. Na componente de desenvolvimento de capital humano e promoção da justiça social, o Governo de Nampula se propõe a concretizar 3 grandes objetivos que em 2024 poderão permitir alcançar os seguintes resultados. Elevar a taxa líquida de escolarização dos atuais 80% para 90,2%. Baixar o rácio aluno-professor dos atuais 76 para 69 alunos por professor. Elevar a taxa de cobertura de crianças completamente vacinadas dos atuais 95% para 97%. Elevar a taxa de cura de desnutrição aguda em crianças menores de 5 anos dos atuais 85% para 90%. Aumentar a taxa de cobertura de partos institucionais dos atuais 95% para 98%. A ser aprovado, o Plano Quinquenal do Conselho Executivo de Nampula vai permitir viabilizar atividades programadas para o período 2020-2024, com destaque para as áreas de expansão e melhoramento na provisão e abastecimento de água à população, consolidação das redes escolares e sanitárias e melhoramento das vias de acesso. Entramos na noite 8 do mês de Dhul-Hijja, não esquece, a próxima quinta-feira, 30 de julho. São todos convidados a observar o jejum do Araf. Fique bem, boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.